O programa Câmara em Debate volta até você, cidadão, que nos acompanha durante todas essas semanas a um debate muito importante. Ele surgiu com o objetivo de apresentar a você, cidadão, todos os debates que acontecem na Câmara de Vereadores. Não é jargão dizer que a Câmara é uma caixa de ressonância dos problemas da sociedade. Tanto que a violência que hoje ronda e permeia as escolas é destaque nessa edição do Câmara em Debate. Estamos recebendo o vereador João Gabriel, o Joãozinho, do PSD, e Eduardo Vasconcelos, ele que preside o Sindicato dos Professores da Rede Privada de Ensino, mas que também é professor da rede pública, conhece bem as duas realidades. Por conta dos acontecimentos violentos que ocorreram em todo o país, o vereador Joãozinho apresentou um projeto que já tramita na Câmara de Vereadores para a colocação de portas giratórias similares às que tem nas instituições bancárias, com detectores de metais para evitar a presença de armas no ambiente escolar. Vereador Joãozinho, claro que essa é uma situação extrema, parecia exagerada, mas que dentro do que foi apresentado para a sociedade desde o último acontecimento ocorrido em Blumenau e em outras escolas, parece que é algo muito próximo da realidade? Marcos, eu estive em Chapecó, eu pude ver que esse projeto funciona na prática, né? É uma coisa exequível. Eu estive lá, o prefeito me recebeu, a secretária municipal de educação me recebeu. É um projeto que não tem um custo altíssimo, né? Uma porta dessa custa em torno de R$20 mil para ser instalada numa instituição de ensino, seja ela privada ou pública, que é como diz o projeto. E com relação ao universo do que diz a sua proposição, quais escolas teriam o perfil para a presença dessa porta giratória? Eu pergunto isso porque o município tem escolas com vários perfis e contingente de alunos, né? Justamente, o perfil do projeto ele atinge, será obrigado ter a porta giratória em escolas que tiverem acima de 100 alunos. Mas é justamente isso, a gente abriu aqui a discussão com a audiência pública justamente para escutar os entes públicos, os entes privados, os pais e toda a comunidade escolar, justamente para que possa dar a sua sugestão. Qual foi a expectativa que o senhor tinha para essa audiência e o que é que surgiu de sugestão ou compreensão em relação ao projeto? Então, teve diversas sugestões, né? A gente teve aqui o secretário de Ordem Pública de Arapiraca, que pôde apresentar aqui questões de protocolos, né? A gente pôde escutar também os proprietários, né, das instituições que em nenhum momento, né, eu vi recusa com relação ao projeto, muito pelo contrário, estavam muito preocupados ali porque eles estão reféns agora, né, estão vulneráveis, né, e não sabem muitas vezes o que fazer. Para as escolas com menos de 100 alunos, qual seria a alternativa, se isso é previsto no seu projeto? É justamente isso. Com a minha visita que fiz a Chapecó, fui ver em loco. Já vou fazer até algumas alterações, até o meu próprio projeto, porque vai ser obrigado, independente de ter a porta giratória, as escolas de grande porte ou de médio porte, mas vão ter que ter também um detector de metal. Então, para as escolas abaixo de 100 alunos, fica o detector de metal portátil. E também para as escolas, já vou emendar o meu próprio projeto, para as escolas que tiverem a porta giratória também vão ter que ter o detector de metal portátil, justamente para evitar qualquer tipo de constrangimento, né, de ter que ser revistado, tocado o aluno, jamais. Eduardo, obviamente você conhece essa realidade, participou da audiência pública que debateu o tema e, mais do que isso, conhece essa realidade de transformação do universo escolar, do afeto ao ódio. O que é que motivou essa situação? Isso é um processo recente ou já vinha sendo construído, gestado ali, o ovo da serpente já existia em outros momentos? Infelizmente, primeiramente agradecer o convite, o vereador João Gabriel, Joãozinho, que foi meu aluno, gosto sempre de dizer. A gente sabe que na própria imprensa, se você for buscar, o Simpro de Alagoas ele já vem denunciando esse processo há muitos anos. A gente via nas escolas, principalmente nas relações entre professores e alunos, professores e os gestores, a questão da violência, tanto relacionado à agressão verbal,
quanto à questão do assédio moral, que gera a síndrome de burnout, que gera o adoecimento, a depressão. Então, esse processo, ele é longo. Na verdade, hoje a gente só está vendo a cereja do bolo. A nossa sociedade, ela está doente, não é só um problema de educação, é um problema de saúde pública. Isso tem claramente um respaldo ainda da pandemia. O projeto é importantíssimo, ele tem um momento agora a sua efetividade que ser colocada em prática, mas outros problemas virão. Ele rompe com a realidade da escola que você cresceu, a escola que você começou a trabalhar, mas diante da sua fala parece se adequar com a escola que precisa continuar funcionando, é isso? E a escola que eu prego, e a escola que, se você for pegar minha rede social e eu publico, e a escola que eu pratico, que é a escola do afeto, que é a escola da amizade, que é a escola do carinho. Então, há muito tempo a gente foi taxado inicialmente de doutrinador, marxista, como se todo professor fosse de direita. Aí surgiu a escola sem partido. Depois, assediadores. Houve casos realmente de professores assediando? Houve. Tem que ser punido? Tem. O sindicato não está para passar a mão no erro. Não é uma questão de categoria, não, né? É um problema criminal. Crime é crime. O sindicato não é delegacia. Certo? Mas eu estou falando quanto à vilanização do professor. E agora, se você for pegar proporcionalmente, os professores são os mais atingidos, ou seja, é o alvo da violência, certo? E isso hoje está na escola, amanhã vai estar no hospital, amanhã vai estar no shopping. Como dizia, né, o próprio Saramago, hoje a gente está naquele momento da caverna, a gente está voltando à caverna. Porque para a gente se proteger, hoje a gente não vai mais, né, como ficar na rua, a gente vai para o shopping, porque tem proteção, tem segurança, né? E está chegando na escola. Então, Saramago estava certo nessa leitura que ele fazia à época. Então, infelizmente, a escola que eu defendo, a escola que eu passei para o Joãozinho quando fui professor, não é essa escola do medo. E eu gosto sempre de dizer, a grande, vamos dizer, o grande centro está na rede privada. Você pode ver que os ataques, os problemas de violência, nascem na rede privada. Dificilmente você vai ver na rede pública. Agora, lógico, os pais estão com medo, o estrago foi feito, os alunos estão quase numa histeria coletiva, e isso é um processo de adoecimento. Por quê? Tem uma vantagem agora. Parece que a família voltou a se preocupar com o seu filho, com a sua filha na escola. Pegando o gancho e carona nessa fala do professor Eduardo, quando se referimos à família, como é que as famílias, ou pelo menos aquelas que o senhor teve contato em relação ao seu projeto, reagiram diante dessa proposta? Marco, lhe sendo bem sincero, eu não vi qualquer tipo de recusa. Eu vi sugestões de preocupação. Rapaz, aprimoramentos? Aprimoramento. E a porta de emergência? E a saída de emergência? E aí lá justamente eu pude ver, né, os questionamentos, possíveis questionamentos de pais, de donos de escola, de próprios professores. Eu pude ver lá que foi adaptado. E a gente sabe, claro, que aqui no município, seja privado, na rede pública ou privada, tem que ser feita adaptações nas escolas, né? Infelizmente, como o professor falou aqui, é uma realidade hoje isso. É como eu disse, eu gostaria muito de morar numa casa que não tivesse muro. A minha casa tem muro, tem cerca elétrica, tem câmeras, porque realmente é a realidade e hoje eu preciso ter isso. E é o caso das escolas hoje, né? Que foi até colocado. Vão ser mini presídios? De jeito algum. Eu acho que você, pai, se tiver um filho, né? Como eu tenho 2 filhos, eu quero proteção para o meu filho. Então acho que a gente não pode pensar dessa forma, não pode ser mesquinho e egoísta nesse momento. Espero muito que daqui a mais algum tempo, né, professor Eduardo, a gente possa voltar lá atrás nos tempos dos meus avós, né, que a gente respeitava, né, os professores. A gente era o segundo pai. Era o segundo pai. O cara tomava. E hoje não é. Você vê realidades, alunos puxando cadeira de professor, chutando professor.
Se a gente colocar uma discussão agora sobre a possibilidade do projeto sair do papel e se tornar realidade, já que o senhor viu que é possível, né, se tornar realidade fora de Alagoas, ele teria um caráter educativo, repressivo, né? E aí pensando na punição, qual é o efeito da presença do detector, da porta giratória, na sua visão? Nenhum nem outro. Para mim, eu acho que é um caráter preventivo. Você está ali para prevenir, né? Porque a gente não quer que aconteça esse tipo de fato. Eu acho que ali a ideia justamente é prevenir. E aí eu estou falando de uma cidade, Chapecó, onde eu fui, que os índices de violência é muito menor que aqui a nossa cidade de Maceió. E mesmo assim, né, o gestor lá e os pais de aluno estão preocupados. Qual o nome do prefeito lá? É o João Rodrigues, Rodrigues. Do meu partido também, do PSD. Do PSD. E no que diz respeito à colocação da porta e a sua operacionalidade, quem é que faz essa operação? Operacionalidade é isso que eu digo, vai ficar aqui a critério do município ou da escola particular. No município a gente tem hoje, professor Eduardo, os guardas municipais, né, que aí houve esse questionamento aqui na audiência pública, né, esteve presente a guarda municipal. Hoje tem um pequeno efetivo, Marcos, tem um pouco mais de 600 guardas municipais e que não daria conta. E lá em Chapecó foi contratado profissionais da segurança pública, profissionais da reserva, da polícia militar. Né? Aqui pode ser utilizado o egresso, tem várias possibilidades. O que a gente não pode, né, e isso eu já falei várias vezes aqui na tribuna, desde o primeiro fato que houve, a gente não pode ficar de braço cruzado esperando a coisa acontecer. Tem que tomar uma providência e lhe digo aqui com toda sinceridade, é um projeto exequível. Se não fosse, pode ter certeza, professor Eduardo, que eu teria tranquilidade de arquivar o projeto de lei e aí a gente iria ter uma nova discussão, né? Até porque a gente sabe que já existe tanto leis aqui nessa casa, né? Projeto da vereadora Olívia Tenório, tem outros projetos aqui que são bons, que é núcleo psicológico e outras coisas que é como você mesmo falou aqui, Marcos, são ações complementares. Eu tenho pura certeza que não é só isso, professor Eduardo, que vai resolver o problema da segurança na escola, né? É todo um conjunto. E é isso que também está sendo feito lá. Criados núcleos de apoio multiprofissional na escola, com assistente social, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e outras situações. Professor, quando o vereador fala, ele lembra muito da realidade, até como pai, dos estudantes. Mas o senhor vive a realidade da escola, sabe que além deles tem tantos profissionais ali, pais, né, como os próprios professores. É uma segurança também para os professores, na sua avaliação? No momento atual, sim. Porque, na verdade, a gente sabe que teria um efeito a pedagógico. vulnerabilidade hoje ela é muito grande, né? A própria profissão, e você já foi professor, você sabe disso. A gente entra, né? A gente está ali exposto. Hoje todo mundo tem telefone. A linha de frente, né, professor? Entendeu? E eu trabalho muito bem isso com os meus alunos. De que forma? Como eu tenho uma relação muito boa, eu não repreendo, certo? Quando eu estou dando aula, às vezes eles gravam, aí ficam com medo. Eu digo, dá um poste que eu vou repostar. Porque não é nada agressivo, é uma brincadeira, é botando filtro. Ou seja, é a resistência. Agora, lógico que também há professores e professores, há professores e educadores. Existem professores que são muito rígidos, são muito duros, que são até ignorantes. Consequentemente, isso vai gerar no criar uma aproximação, né? Ao invés de uma conexão, um distanciamento. E pode gerar justamente numa pessoa que tem um certo distúrbio, características de ódio. Certo? Então, a todo momento, brincaram até que eu tenho no meu Instagram, uma foto, botaram poderoso, chefinho. Aí o menino com medo, pensando que eu ia botar ele para fora. Aí eu digo, não, rapaz, eu gostei. Eu digo, bota no seu Instagram que eu vou repostar. E botei depois no meu feed. E ele ficou extremamente lisonjeado, comentou. Além de ser o poderoso chefinho, mas também é um grande profissional na área que ele atua. Olha aí o elogio. Entendeu? Então você tem que saber trabalhar, você tem que saber também ter um pouco de psicólogo para você entender a visão do adolescente, a visão da criança. Porque, na verdade, além do conhecimento, tem que ter afeto, tem que ter carinho. E hoje em dia, você passar a mão numa criança, num adolescente, muitas vezes é visto como assédio.
A gente tem aí algumas denúncias absurdas de professores respondendo na frente de turma de alunos. Você vai assediar alguém numa turma de 50 alunos na frente, entendeu? Então, a família também tem um papel também, inclusive até de culpar. Agora, ela está percebendo a que ponto chegou, né? E para reverter isso agora, não vai ser fácil. É um projeto importante de prevenção, mas a gente só vai voltar aos tempos, nos melhores tempos, primeiramente, com os professores mais bem preparados, com a visão de educadores, né? Porque não com a visão punitivista, né? Principalmente com uma equipe multidisciplinar, porque hoje o professor faz tudo. Tem que fazer tudo, Certo? A gente sai da sala e faz tudo. O que foi abordado aqui por alguns professores. Né? Entendeu? Professor Eduardo. Justamente isso. Que o pai não faz, os pais não fazem o papel deles em casa e quer que o professor seja psicólogo, professor, né, pai. E dentro da própria estrutura da escola. Porque não tem uma terceirização da responsabilidade da família. Total. E agora eu acho que todo acontecimento ruim tem um ensinamento. E eu acho que esse ensinamento ele vai ser para a família. Ou toma conta realmente, como era, não da forma punitivista, de extremo antigamente, né, da cintura usada, mas do acompanhamento, do diálogo, de saber o que está sendo visto, de saber o que está sendo levado para a escola, acompanhamento de rede social, ou a gente vai perder, porque os meninos estão a cada dia adoecendo mais. Você vê, né, dou aula também na rede pública, não tem condicionador de ar, o menino meio-dia com um casaco. Quando você vai olhar, o braço do menino todo cortado. Mutilado. Tudo mutilado. Ou seja, meninos até muito bonitos. Que poderia ser, não, pela questão da beleza. O professor fica lá com um pincel na mão, né? É a questão da beleza. Não, é a questão realmente meninos mental, bonitos, né? da saúde mental. Isso muitas vezes é a ausência da família. Não tem com quem dialogar. E aí você abre um mundo, que vem a Deep Web e outras coisas aí, que podem suprir negativamente essa ausência. Então eu acho que esse fato terrível, lamentável, ruim, ele pode levantar um debate como já está levantando, os sindicatos, os parlamentares, até o presidente, voltando agora, vai entrar também no debate, ou seja, a escola ela vai ser centro de novo da atenção. Diante da realidade que o professor vive, ele consegue ainda, né, e também muitas vezes trabalhando em 2, 3 frentes de trabalho, identificar no processo de convívio da sala de aula aquele aluno que está um pouco mais com tendência a desrespeitá-lo, a ter uma posição mais agressiva contra o professor? Consegue. Até muitas vezes... Aí você perguntou quantos anos, né, de sala dela, mais ou menos 23, 24 anos. Você fica com um olho meio treinado, certo? Porque às vezes você vê quando oscila a personalidade, o comportamento. Muitas vezes você vê aquele aluno que é carinhoso com você, de repente, em determinado momento, há uma explosão. Aquilo ali já é um chamamento de socorro, já é... para você. E geralmente, professor, é a própria escola que identifica isso. Isso detecta TDAH, que hoje é uma coisa muito comum, geralmente é a própria escola que orienta, a psicóloga da escola vem e diz, olha, pai, quando e o pai tem, nunca, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Por quê? Porque a gente acaba saindo da nossa frente, que é a parte da docência, e indo hoje, coordenador pedagógico, não tem formação em pedagogia. Onde é que apareceu o ponto de virada dessa mudança comportamental? Você falou que parte de identifica que pode ser uma doença dos pais, a pandemia ampliou e tornou os alunos doentes. Mas há quem culpe o excesso de uso de tecnologia. Obviamente, não somos aqui contra a tecnologia, mas esse é o divisor de águas? Foi isso
que deu um poder exacerbado para isso que ele está descrevendo, vereador? Eu acho que sim. Não é à toa que Na pandemia foi onde mais se usou. E outra coisa... Foram 2 anos. Até esses alunos ou pessoas que têm cometido esses atentados, é justamente o que eles querem. Né? É o chamado Ibope, que o cara não é visto, ele é esquecido, não é visto pela sociedade, e ele encontra, né, professor, uma forma de se mostrar para a sociedade. Eu vou provar que eu vou ficar marcado. Que é o que a gente foi debatido, né? Até o professor Eduardo disse, a primeira vez que eu vou concordar com o Leonardo Dias. Mas porque realmente a imprensa, infelizmente, agora muito menos, né? Mas a imprensa chegou a um ponto nos últimos dias, né, de divulgar muito esses atentados. Então, você vê que começou a aparecer mais no interior, em locais que a gente nunca viu isso. E até justamente coisa que nem existia. Né? O professor me relatou aqui que está até no período de database dos professores. Só não fui nem cobrado de aumento de professor, eu fui muito mais cobrado com essa questão dos atentados de que muito mais de questão de database. Você vê o nível como os pais estão. O que a categoria quer nesse momento, professor Eduardo? Primeiramente, enquanto sindicato, o posicionamento a gente vem tomando, a gente vem acompanhando. Eu coloquei a fala que foi realizada aqui na Câmara de Vereadores, foi muito bem aceita. Participamos da audiência na Assembleia Legislativa, estamos acompanhando diretamente, estou aqui debatendo com vocês. Eu acho que o papel enquanto sindicato ainda está sendo feito. Né? Agora, efetivamente, aí vem o poder público, né? Principalmente o legislativo e principalmente mais ainda o executivo, né? Que executa as políticas públicas. Na verdade, a gente sabe que esse problema, ele tende a ser resolvido, certo? Mas a preocupação dos professores é que, na verdade, a gente sabe que outros problemas virão. Porque a nossa sociedade está doente, é um problema de saúde pública. E que hoje o foco é a escola, amanhã pode ser outro lugar. Certo? A gente pode ter, infelizmente, um atentado aí, automaticamente, dentro do shopping, ou dentro de um banco. E que já teve, né, professor? Já teve. Antigamente era justamente aquelas brigas que tinha em shopping, que aconteceu muito isso aqui em Maceió. De galera, né? De galera, e aí a polícia foi com inteligência, conseguiu identificar que é o que está sendo feito. Né? Procurei saber com relação ao governo do estado, tem feito, pois já foram apreendidos. Né? Mais ou menos 20 já foram apreendidos. Agora, como é um trabalho de sigiloso, já justamente para não mostrar, para não criar justamente essa espetacularização, né? Porque muitos querem justamente isso, estão trabalhando com o setor de inteligência, inclusive até dentro da própria Deep Web. Vereador Joãozinho, o vereador Marcelo Palmeira falou na sessão anterior a essa entrevista, né, que a possibilidade do debate envolvendo a questão da segurança nas escolas poderia resultar num grande compilado de projetos da casa. Temos aqui a proposição do vereador Galba, no tocante à formação de uma comissão multidisciplinar, né, de segurança, bombeiro, PM, guarda, também a CEMED, inclusive provocando aí o apoio do deputado federal Fábio Costa. Temos a proposta do vereador Ciderlani, a indicação, né, do vereador Ciderlani para ampliar vídeo monitoramento e a presença armada no ambiente escolar. Uma proposta parecida do vereador Kleber, que fala de detector de metais, mas solicitando aumento dos muros também das escolas e solicitando autorização dos pais para não resultar processos contra a escola no futuro. E também essa discussão grande que envolve a possibilidade dos alunos serem formados para artes marciais, proposta do vereador Eduardo Canuto, para que possam, numa situação de risco, ter a defesa pessoal. E não houve um acordo para uma fusão das ideias. Então, parece-me que o seu projeto tenderá a caminhar só. Como é que o senhor vai fazer a construção a partir de agora para que isso se torne uma realidade? Marca, é justamente o que eu estou fazendo, propondo audiência pública, visitando entidades, né? O parceiraço que foi desse projeto foi o Simpro, o professor Eduardo, né? E é isso. Eu entendo, até estava ausente na hora que o
vereador Marcelo Palmeira falou e depois fui escutar, até para entender. Porque realmente são assuntos, os projetos são assuntos diferentes. Alguns podem até coadunar, né, e juntar, se unir, né, o projeto e tocar, mas vou dar um exemplo meu. É uma coisa muito específica. O meu não é autorizativo, que eu sei que, sendo bem sincero, eu fui 8 anos do Executivo Municipal, né, se colocar um autorizativo, nem a Prefeitura, nem as entidades privadas não vão fazer, Marcos. Tem que ser, nesse momento, como o professor Eduardo falou, tem que ser obrigatório. Então vamos lembrar aqui que a realidade para a execução dele tem que ser para a rede pública e privada. O alcance da lei é isso. Rede pública e privada. E justamente isso, dando a obrigatoriedade. Porque eu sei que, e com multa. Porque se o cara não tiver obrigatoriedade, professor Eduardo, e não tiver uma punição, ele vai fazer? Qual é a multa? Não vai. A multa é após a publicação, 90 dias, após a publicação da lei, se tornando lei, 90 dias para a implementação na rede privada, que a gente entende que a rede privada tem uma facilidade maior, professor Eduardo, pela questão de compras e tal, e na rede pública 180 dias. Como é que está o projeto hoje? Ele está nas comissões? Já está na Comissão de Justiça. Que vai avaliar a constitucionalidade. Isso, correto. E como eu disse, até foi questionado aqui na audiência pública, né, com relação à constitucionalidade. Isso aí já é superado pelo STF, a decisão do ministro Gilmar Mendes. Todo e qualquer legislador, seja no âmbito federal, estadual, municipal, pode gerar, sim, despesa. Eu acho que tem que se ter bom senso, que é o que eu disse no início aqui. Eu vi que era exequível e não é uma coisa que eu sei que vai fazer, que vai quebrar nem um ente público e nem vai quebrar um ente privado, que eu deixei bem claro. Meu objetivo aqui não é quebrar nenhuma empresa, né, de jeito algum. Tô longe disso. Professor Eduardo, claro que parece que essa vai ser uma tendência, ou pelo menos uma alternativa. Como é que os alunos, ao tomarem conhecimento disso, têm reagido? Já chegou até eles essa possibilidade? Eu venho falando, né, que geralmente como a imprensa, você está na televisão, chama muita atenção para eles, né? E a própria rede social, né, pessoal? E aí, muitas vezes, dando entrevista para a rede de televisão, aí, professor, está na televisão, vou explicar o que é, certo? O que é que a gente percebe? Primeiramente, um certo estranhamento, estranha, né? Não sei se... Não, mas, porque não é uma forma de segurança. Entendeu? Então, eles não têm ainda essa dimensão. Isso vai ter que ser muito bem trabalhado. Nem os próprios proprietários de escola, após a audiência pública, a gente conversou, porque a professora Bárbara Eleodora, presidente do SINEP, que representa as escolas do ensino básico, ela chegou um pouco atrasada, porque ela vinha de outro compromisso. E, no final, ela disse, a nossa preocupação é justamente com a questão da bolsa do estudante, é você ter acesso, né? Você tem o ECA, então a gente vai ter que ter muito cuidado, por exemplo, sim. Você está falando de menor de idade. Por isso justamente a adaptação, Marco. A adaptação que eu fui ver em loco e vi, não, tem que ter, obrigatoriamente tem que ter o detector de metal portátil. Bom, parece que essa é uma realidade e é por isso que a Câmara vai avançar com essa discussão. Só tenho a agradecer a presença do professor Eduardo Vasconcelos, que representa aqui os sindicatos professores da rede particular de ensino, ao vereador João Gabriel, o Joãozinho, do PSD. E a você, que acompanhou essa discussão e, claro, vai reverberar aí também com a sociedade. Câmara em Debate volta numa próxima oportunidade com esse e outros temas. Até lá.